Boa noite, pessoal. Já o último momento, né, desses 2 dias de maratona. E não podia encerrar de melhor maneira, trazendo aqui dois CEOs de duas organizações de naturezas totalmente diferentes. Estamos hoje com LG. A gente adora se chamar de LG, né? Depois você vai contar direitinho por que é o LG. Ele que cuida da Ex-Cortex, que é uma organização que se propõe a acelerar a inovação corporativa, faz isso através do Venture Building, está fazendo isso com a gente, né, Eugênio? Já estamos parceiros nessa jornada, construindo novos negócios dentro da ArcelorMittal, vamos falar um pouquinho sobre isso. E o Jefferson, que é o nosso CEO, presidente da ArcelorMittal Brasil, CEO para aços longos e mineração na América Latina, membro do comitê executivo, né, da maior empresa de aço do mundo. Então, quanta experiência, quantos insights que a gente vai ter agora a oportunidade de beber dessa fonte, né, pessoal? Então, depois, vou abrir para algumas perguntinhas no final, mas eu já quero começar aqui, primeiro agradecendo o Jefferson e o Elgi pelo seu tempo e por você ter feito, assim, esse avião, né, de São Paulo. O Elgi deixou tudo para estar aqui com a gente. E eu quero que você abra esse jogo, Elgi. Vamos começar por você, nosso convidado. Então, se apresente, conta um pouquinho sobre a Ex-Cortex. E conta assim, por que nesses últimos anos as corporações, as grandes empresas no mercado vêm atuando tanto com a inovação? E dentro dessa experiência, vocês ajudando várias dessas corporações, quais têm sido facilitadores ou barreiras, né, que vocês veem claramente que têm sido divisores de águas para essas organizações terem conseguido uma estratégia de inovação bem sucedida, né, nesse contexto? Excelente. Bom, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Rever pessoas que a gente acompanha pelas redes sociais, tão importantes no ecossistema, né? E com cliente, gente, nosso cliente aqui, maior empresa do segmento do mundo, tem uma frase que no quinto andar está lá estampada, que eu adoro. A primeira reunião que eu fiz com o Jefferson, ele falou, cabeça na lua e pés no chão. Já usei isso várias vezes depois em outras reuniões. Então, um prazer enorme estar aqui. Foi um desafio chegar aqui no horário, mas deu tudo certo, ainda bem. Eu sou o LG, Luiz Gustavo. De vez em quando eu brinco que o LG é do Life is Good, mas porque é um desafio muito grande fazer inovação acontecer nas grandes empresas, né? Eu sou engenheiro por formação, trabalhei, teve um painel aqui agora à tarde que falou do primeiro movimento de transformação digital, que foi a automação industrial. Então, eu fui um engenheiro que trabalhou com automação industrial, trabalhei em Macaé na época do pré-sal, até que eu conheci uma empresa chamada Natura. Eu fui trainee da Natura em 2010, fiquei 7 anos lá. Minha última posição lá foi na área de inovação e marketing na China. E quando eu voltei da China, eu encontrei um ambiente muito fértil no Brasil das startups, do ecossistema das startups. Foi quando eu decidi pedir demissão e vim para a ACE. A ACE, naquele momento, tinha sido eleita uma das principais aceleradoras da América Latina. Tinham 12 pessoas só. E eu vim com o desafio de acelerar startups e eu fiz isso durante 2 anos. Depois eu assumi o marketing da empresa, onde a gente matou o programa de aceleração e criou uma holding, a Ace Ventures. E 1 ano e meio depois, a gente fez uma spin-off de um puxadinho que a gente tinha, que era 2 cadeiras que ajudavam grandes empresas a se conectarem com startups. Isso aconteceu de 2014 até 2018. E eu assumi como CEO dessa empresa e um pouco mais de 1 ano e meio, a gente saiu de 50 clientes para 160 clientes. Clientes como a Arcelor, como a Natura, como o BTG Pactual, como a CIMED. E o meu desafio diário é estar com profissionais executivos como esses aqui e ajudar esses executivos a transformarem suas empresas. O que eu tenho visto? Eu tenho visto muitos desafios. Um complemento, né? Eu dou aula em 2 MBAs, FGV e SPM, lá em São Paulo. Então, eu encontro os profissionais, tanto em ambientes como meus clientes, como alunos, né? E é impressionante a diferença de mundo que existe nas redes sociais, nos jornais e nas revistas e nas trincheiras no mundo real. Então, é um desafio gigantesco para as empresas entenderem, primeiramente, que ela precisa se desenvolver, precisa se transformar. O Covid em 2020, ele foi um acelerador, sim, de fato ele foi. A gente viveu isso, né? A gente cresceu muito de lá para cá. Agora, ainda é um grande desafio os principais executivos, o tomador de decisão, entender exatamente o que ele tem que fazer. Por um lado, ele tem muita gente que se propõe a ajudar, consultorias tradicionais que montam planos com ele, que colocam caixinhas em planos de transformação digital, essa caixinha, criação de negócio, essa caixinha, Open Innovation, essa caixinha, mas quando você vai realmente fazer, é muito difícil fazer. Então, tem uma relação primeiro aqui
de cada 10 clientes que eu tenho, 11 CEOs me pedem ajuda para trabalhar com o board. Eu tenho feito muito trabalho com o board, desde o conselho até com os diretores, com os VPs, de sensibilização mesmo, de entender esse novo contexto de mundo, de um lado o que é nova economia, do outro lado como isso se relaciona com uma nova sociedade, como que você coloca o cliente no centro, como os empreendedores fazem, e correlaciona o core business com novas oportunidades de negócios adjacentes e complementares, ao mesmo tempo que você precisa evoluir a cultura. Eu tenho dito que não é cultura de inovação, acho que é muito simplista falar dessa forma. Cultura é cultura e a gente precisa evoluir essa cultura de acordo com os zeitgeist, né, de acordo com o espírito do tempo. Então, eu diria que cultura, governança, sensibilização, especialmente a mentalidade dos tomadores de decisão, para que a coisa comece a acontecer de maneira um pouco mais pragmática e estruturada, e a gente pode falar mais depois se você quiser. Muito bom. Você já jogou aí uns temas ótimos, né? Vai ter um bate-bola incrível, né, pessoal? Governança, cultura, mindset. Vamos caminhar por aí daqui a pouquinho. Então, LG, eu chamo dele LG, LG, eu adoro, pessoal? Eu adoro. Eu sempre te chamei de LG. Bem, Jefferson, você foi um pioneiro, né? Porque 4 anos atrás, você chamou a gente, você pediu, você estava sensível a essas transformações e promoveu, liderou essa criação de um movimento que hoje ganhou uma força, um volume, não apenas dentro do universo da ArcelorMittal, mas também no ecossistema, né, que foi o Assolab, e que já tem 4 anos aí de jornada. Mas isso começou com uma página em branco lá atrás, né? Então, acho que seria super legal você contar para a galera aqui por que o Assolab, né? Por que você lá atrás viu que aquilo era importante, por que aquilo começou como um desafio novo de criar uma área de inovação aberta, por que isso, qual foi seu objetivo na época, e hoje, talvez 4 anos depois, quais seriam, olhando para trás dessa jornada, os principais ganhos, conquistas, aprendizados aí que você percebe? Ok, obrigado. Boa noite, né, a todos. É um prazer estar aqui. Hoje o dia foi agitado, estressante, e pressão. É que hoje nós tivemos nossa reunião de quase 4 horas de estratégia com o Mr. Mittal, com a Aditya, etc., com o pessoal lá de Londres, Luxemburgo. Então, amanhã foi de 11 até as 3 da tarde, falando de estratégia, etc., etc. E agora, mas aqui é bem mais tranquilo e mais gostoso. Bem, prazer estar aqui com vocês, né? Fico muito assim, orgulhoso de o que está acontecendo aqui esses dias, né? Porque realmente é muito importante para o futuro da nossa empresa. Bem, como começou isso? Eu acho, Paula, eu nunca tinha pensado nisso não, mas eu acho que no fundo, porque tem alguns itens que eu pensei na época, mas acho que no fundo tem a nossa cultura, né, aqui da empresa, de querer fazer mais, dar mais resultado, e não ter medo do desconhecido. Ou seja, nós estamos aqui, nós vamos para lá e vamos, porque nós vamos. A experiência mostra que você pode planejar o que for, mas na hora que você começa a fazer, é que você vê as pedras no caminho, etc. Então, eu vejo assim, o drive inicial, eu acho que é aquela vontade que a gente tem, essa empresa, essa cultura, de fazer mais e melhor e ir para frente. Bem, acho que por aí foi. Quando nós começamos a conversar com isso, o que eu pensei primeiro, nós não fazemos nada sozinhos, né? Então, o que a gente via é que tinha outras, tinha startup, essa coisa toda que a gente estava escutando, vendo e conversando, e naquilo eu vi assim, uma oportunidade da gente aprender, né? Aprender, juntar experiências diferentes e culturas diferentes, e com isso eu achava o seguinte: não, a nossa empresa vai ser ainda melhor, né? Eu lembro que a gente, nas primeiras reuniões, a gente ia de terno e alguma reunião, e eles de tênis, calça rasgada, alguns de bermuda, mas eu achava aquilo ótimo, legal pra caramba, porque aquilo ali fazia parte de toda a nossa mudança
cultural de ir para frente e de ser melhor, né? Eu acho que o que empurrou tudo, acho que é ser melhor e o seguinte, nós não fazemos nada sozinhos. Então eu achava que a empresa, né, a ArcelorMittal, se juntando, né, a essas pessoas diferentes, empresa pequenininha, empresa muito ágil, rápido, conversou aqui, já sai fazendo, erra, volta e faz. Nós não, o P nosso é grande, vamos planejar, vamos não sei o quê. Eles já saem, o P deles são pequenininho, bem pequenininho, sai fazendo, errando, volta para trás, vai para frente. Então eu vejo assim, foi uma junção de você querer ser melhor, né? Você, a empresa, né? E de saber que tem pessoas... A diversidade é muito legal, porque a diversidade se aprende mais. Pô. Se eu tiver 5 caras, 5 pessoas trabalhando comigo, e nós pensamos iguais, é difícil sair alguma coisa diferente, né? Então, eu acho que foi um pouco disso, da gente falar, não, vamos para frente, vamos ser melhor, e nós vamos nos associar, vamos trabalhar com pessoas completamente diferentes, com empresas pequenininhas, às vezes com 3 pessoas, e nós temos 7.000 pessoas, uma empresa multinacional, onde tudo é burocrático, essa coisa toda. Então, eu falei, bem, vamos que vamos e isso vai melhorar, né? E outra coisa que eu pensei eu vejo assim, eu pensei um dia, se eu coloco algumas pessoas que eu conheço trabalhando com essas pessoas, no início vai chocar, eles vão falar, pô, eu não vou mais lá. Mas à medida que nós vamos continuar trabalhando, eu pensei, né, na época, eu tenho certeza que algo vai aprender. E nós vamos mudando a empresa, vamos mudando a cultura da empresa, né? Então eu vejo isso. O que nós aprendemos? Você falou aprendemos e ganhei. E resultando, isso foi o que você pensou lá atrás. Agora, olhando nessa jornada, o que deu certo? Quais foram as conquistas, os ganhos, os benefícios, os aprendizados também? Não. Eu vejo que hoje nós temos uma área, né, de inovação, né, aberta, estruturada, cheia de processos. A gente tem um conhecimento muito grande hoje do que é inovação aberta no Brasil e no mundo, né? Isso é bom, você ter contato, essa coisa toda, né? Outro dia eu vi o LinkedIn do Alexandre, né? Eu vi ele lá na Europa, estava lá no 3D, não sei o quê. Então, eu vejo assim, com aquilo que começou ali pequenininho no Assolab, né, nós fomos abrindo a cabeça, né, ganhamos vários prêmios com o Rodrigo, então você, né, você começou tudo isso também. Então, nós fomos, eu acho que hoje a gente sabe o caminho das pedras, tem conhecimento de onde buscar coisas, né? Nós temos um problema na empresa ou uma possibilidade de melhor, alguém deu uma ideia, então a gente sabe aonde ir, aonde não ir, né? Então, acho que isso nós ganhamos, né? Tem resultados também, porque, olha só, eu gosto, acho inovação ótimo, mas porque dá resultado. Inovação por inovação não é comigo e não é com essa empresa. Se a gente ficar aqui, todo mundo brincando de calça rasgada, bermuda, chinelo, não sei o que, ótimo. Pode vir do jeito que quiser, agora desde que dê resultado, né? Então, eu vejo que nós tivemos alguns resultados importantes, né? Aquele lá da laminação lá da Resende, lá, que foi muito bom, né? Tem vários, eu vou ficar aqui falando vários. Mas eu vejo que a gente está... Hoje nós conhecemos, né, todo esse meio ambiente, né, da inovação aberta, temos resultados, evoluímos muito em processos, em planejamento, né, de inovação aberta e de inovar, né, eu acho que tem tudo isso. E uma coisa muito legal, talvez...
Não sei se eu vou falar isso que talvez não. Fala. Não, eu vou falar, mas eu não sei, eu ia falar que talvez seja o mais importante, mas o mais importante é resultado, mas isso também é resultado. Eu vejo assim, a cultura nossa está mudando, tem muita gente hoje que busca inovar nessa empresa, né? Aquele, como é que chama, eu sou ruim, o que nós treinamos todos lá no... Os embaixadores. Embaixadores da inovação, né? Aquilo foi maravilhoso, espalhamos Tem embaixadores aqui, né, pessoal? Levanta a mão aí, ó. Estou vendo a Bruna, ó, tá vendo? Tem a Marcela, tem vários. Então, tem no online também, em todas as usinas. Aí, então eu vejo isso aí um grande resultado, você treinar pessoas, né? E essas pessoas tá lá na área onde trabalha, com essa mentalidade de fazer o trabalho no dia a dia, mas também de buscar inovação, melhoria, essa coisa toda, né? Eu vejo que foi um grande resultado também. Muito bom. E você trouxe um ponto, né, Jefferson? Porque agora você olha para trás e vê essa jornada, né? Mas você trouxe o ponto-chave da sua motivação. Pode dar errado, tudo bem, mas mais errado é não fazer nada, né? A gente falha quando fica no lugar, quando não procura esse movimento aí de evolução, de melhoria que é tão forte na nossa cultura. Esse foi um drive, né? E aí eu quero trazer isso para você, LG, do ponto de vista da incerteza. Porque isso que o Jefferson traz, desse pioneirismo, dessa busca de querer ser melhor, tem um preço. Tem o preço da incerteza, né? Pode dar errado. E a inovação tem muito a ver com isso, né? A forma de olhar para o risco, não tem o resultado garantido de antemão. Então, como é que você, na sua experiência, entende que funciona melhor a governança, o envolvimento do C-Level que você estava falando antes, justamente para lidar com a inovação que tem esse componente intrínseco de risco e incerteza? Perfeito. E essa palavra é ótima, intrínseco. Está intrínseco no modelo, né? É interessante ouvir também o Jefferson aqui, de que ver como a cultura é uma evolução. Ela é uma evolução, né? Esses indícios desde a bermuda até os embaixadores, é uma mostra de que a gente tem um celular que a gente pede iFood, pede Uber, etc., em casa, e quando chega numa empresa desse tamanho, eu também quero fazer coisas diferentes, né? Eu quero ter uma relação mais dinâmica com o ambiente que eu trabalho. Isso também funciona para execução de projetos. Então, uma coisa que a gente aprendeu muito é o seguinte, não é porque a gente é super inteligente, não, porque a gente errou um monte e a gente acertou depois, tá? Sem aqui florear demais, né? A gente errou um monte no começo e a gente acertou depois, porque o Cortex, né, esse Cortex, é uma consultoria de inovação que não tem consultores. Ela tem empreendedores e intraempreendedores. Não tem nenhuma pessoa que veio de alguma consultoria tradicional. O que acontece é que a gente é assediado por elas e alguns colaboradores nossos vão para lá. Então, a gente tem gente que não sabe o que é ser um consultor. De largada, no início, dava muito problema, porque a gente chegava com um mindset tão empreendedor, que não tinha conexão com o executivo da Big Corp, né, da corporação. Nesse sentido, startup, ela é uma empresa que, por pressuposto, ela é um experimento, até que ela se valide, entenda o problema que ela vai resolver, encontre o seu product market fit, tenha atração de negócio, o negócio cresça e se desenvolva. Ele está lá. O empreendedor vende o almoço para pagar a janta. E o executivo e a corp? Como que eu ensino o executivo a inovar em negócios, que não é aqui no produto, em P&D, desenvolvimento de novas moléculas, é em negócio realmente, assumindo riscos? De largada já tem um desafio, que o incentivo para o executivo é não errar. Toda corporação é assim. Hoje no Brasil, a gente tem empresa, de fato, no Brasil, mais de 19 milhões de empresas no Brasil. Quando a gente pega um ranking como o do Valor Econômico, da Exame, tem lá as 1.000 maiores, as 100 maiores. Falem com os executivos dessas empresas. Peguem lá as 10 maiores do Brasil, as 50 maiores do Brasil. Todos eles vão falar, eu não tenho permissão para errar aqui na empresa. Exceto a Paula. Todos os outros... Jefferson. Todos os outros têm, não tem. Por quê? Porque vai muito da cultura, mas também vai da maturidade, vai do principal tomador de decisão, que é o CEO. Então, se o CEO, se o board compra a ideia de que ele tem que ter uma excelência de core business, mas ele precisa, por uma dinâmica de negócios, criar uma avenida de crescimento a partir da inovação, e tem um baita de um time, tem uma líder como... Agora eu vou falar um pouquinho aqui na relação cliente que a gente tem. Ter uma líder como a Paula, que além de super capacitada, inteligente, inspira tanta gente, promove esse tipo de encontro, abre portas para que os embaixadores tenham voz ativa, isso tudo, quando somado, ele tem uma potência de execução muito grande, né? E o output disso não pode ser diferente, senão acertos, erros e muitos aprendizados, mas principalmente resultado. E a forma que a gente encontra para organizar isso é sendo bilíngue com os executivos, com o tomador de decisão,
entendendo onde estão as oportunidades de gerar valor e capturar valor no mercado e como isso se dá de maneira pragmática, orientado a dados, por indicadores claros, que a gente chama de Innovation Accounting, que é a forma de mensurar a inovação, especialmente no início, tendo todo um processo dinâmico que se conecta com a estratégia da companhia, que passa pelos princípios e valores que a empresa quer desenvolver e quer executar, e com uma tese clara de inovação de como fazer. Startups é uma forma, é um meio, né? O Open Innovation é um meio, uma forma. CVC é um meio, um veículo. O CVB, o Corporate Venture Building, é um meio, é uma forma. Hackathon é um meio, uma forma. Cada um tem um objetivo e um potencial resultado. A gente não deve começar por lá. A gente deve começar por aqui, sabendo qual é a estratégia da companhia, como isso deriva de uma estratégia, um plano de inovação, com avenidas de crescimento claras, sabendo qual é o papel de cada veículo de inovação, quais são as métricas que a gente vai acompanhar em determinados rituais de governança corporativa e uma equipe de altíssimo nível, atuando em alta performance, dando cadência e se conectando tanto com inovações de dentro para fora, quanto inovações de fora para dentro. Muito bom. E aí, né, LG, você está trazendo também uma visão pragmática, né? Nossa empresa é muito pragmática, igual o Jefferson ficou muito claro, a gente é cobrado por esse resultado. Mas cada vez mais essa cobrança não é apenas pelo resultado presente, também é pela criação do futuro, né? Então, essa ambidestria começa a ganhar forma, né, velocidade e espaço, igual você fala dessas avenidas de crescimento. Então, essa pergunta eu quero até escutar os dois, né? Como é que vocês percebem, você na prática, olhando para organizações, quais que seriam referência nessa ambidestria, que você possa citar exemplos para nos inspirar. E Jefferson, como é que você enxerga também dentro da nossa realidade esse mecanismo de ambidestria, de ir gerenciando o presente e de ir cuidando do futuro ao mesmo tempo? Qual que é a melhor forma, a melhor dinâmica? Como é que você vê isso hoje, que é algo relativamente novo, né, na nossa caminhada, mas como é que você está enxergando isso? Qual que é a sua visão? Pode começar. Bem, eu acho que isso é a forma que você tem. Você tem que entender isso. Você está no presente, você precisa dar resultado, mas você precisa ter uma empresa sustentável. Se a gente continuar a fazer a mesma coisa que o resto da vida, nós não vamos ter uma empresa sustentável. Então, você tem que partir disso, né? Você tem que focar muito forte nas condições que você tem, dar resultado, porque com o resultado, todo mundo tem que entender isso aqui, tem muita coisa aqui, muitas pessoas de inovação que estão trabalhando com isso, ou que gostam disso, etc. Uma empresa tem que dar resultado. Sem resultado, nós não temos como fazer o Aço Leber. Nós não temos como tocar isso. Então, é assim. Eu vejo que essa ambidestria que você falou, pelo meu lado, o que eu penso? Eu muitas vezes fecho um olho e falo, o negócio vai demorar mais. Está indo, errou, não deu certo, mas ok. Do lado de cá, nós estamos trabalhando forte, estamos ganhando dinheiro e a gente tem que fazer um investimento. Eu acho que é um investimento, né? Ninguém faz um investimento e que vai ter resultado amanhã. Então, você tem que entender que nós fazemos algumas coisas aqui para ter resultado a curto prazo, para investir em inovação. Hoje mesmo você estava na reunião, nós discutimos grandes investimentos da empresa, que também, se você pensar bem, não é uma inovação, né? Vou botar uma outra laminação. Mas, quando você toma essa decisão, pode dar certo ou pode não dar. Às vezes o mercado acabou, outro, sei lá, um montão de coisas, né? Então, o que eu vejo assim, é que do lado de cá, né, da diretoria, do CEO, a gente tem que entender que isso aqui leva tempo e tem que trabalhar hoje. Por isso que do pé no chão, a cabeça na lua, né? Você tem que, a cabeça na lua está por aqui. Mas o pé no chão está aqui, nós temos que ganhar dinheiro e tocar esses projetos de inovação que muitas vezes não vão para frente, né? Agora, eu vejo assim, o outro lado também, mesmo o projeto mesmo a pessoal, né, as áreas de inovação, tem que entender também com o pé no chão e a cabeça na lua. Todo mundo tem que ter o pé no chão e a cabeça na lua, porque também começar
Nós aqui não somos a Disneylândia para ficar, né, todo mundo brincando, etc, etc. Nós temos que dar resultado. E a inovação tem que dar resultado também. Tem que ter o pé no chão, a cabeça na lua, né? E eu vejo assim, se eu saísse daqui agora e sentasse na cadeira de alguns aqui para tocar inovação, né? O Alexandre está aqui, o Rodrigo, né? Eu seria o seguinte, eu ia fazer o seguinte, ó, eu vou pegar uns 3 projetos aqui, que a possibilidade de dar resultado curto é melhor. Então, eu faço aqui esse resultado, deixo a empresa achando, não, isso está indo bem. Enquanto isso, eu estou tocando os projetos que são mais difíceis, que demora mais tempo. A gente tem que ganhar tempo, entendeu? Então, e assim é a vida. Se você pega 6, 10 projetos, onde você vai demorar 5 anos, daqui a 3 anos a pessoa fala, vem cá, a pessoa não, o Jefferson, ou sei lá quem, fala, pô, vem cá, esse negócio aqui, nós estamos aqui, estamos rodando, não saímos do lugar. É isso aí, né? Então, eu vejo assim, eu vejo que lidar com isso, o CEO, a diretoria, tem que entender que a pessoa precisa de um tempo, né? Nós, para você inovar, você vai errar, alguma hora vai errar, né? E não deu certo, não deu, vamos em frente. Agora, eu vejo que tem que ter projetos que a gente tem mais o pé no chão e fala, não, isso vai dar certo, eu ganho tempo e vou em frente e vamos, né? Eu já tenho muitos anos trabalhando, né? Então, inovação sempre tivemos na vida, né? Quando eu lembro, eu era engenheiro lá da Cearia e me mandaram para o Japão, a gente tinha que desenvolver um processo lá que tinha no Japão de escora espumante no forno. Bem, eu tinha 24 anos, fui para o Japão, fiquei lá 3 semanas, mais ou menos, e tinha que desenvolver aquilo, né? E aí desenvolvemos, etc. Aí desenvolvemos outras coisas, não sei o quê. Uns foi mais difícil, outros demorou mais, etc. E que na época era uma inovação aquilo, de trazer aquilo do Japão para cá, existia lá, mas ninguém sabia fazer, etc, etc. E eu lembro que nessas discussões todas, alguns projetos, né, de inovação, etc., novos processos, essas coisas todas, eu lembro que um diretor me falou, eu era novo, e era na empresa gaúcha, né? E lá eles têm mania de chamar meu guri. Então, eu lembro que um diretor me falou, que eu lembro até hoje, ele me falou assim, ó, meu guri, você pode errar, de 10, você pode errar 3. Agora, as 3 não pode quebrar a empresa. Então, eu acho que você tem que entender isso, entendeu? Então, esse negócio de inovação é um negócio seríssimo na empresa, é o futuro da empresa, né? Então, nós temos que ter o pé no chão e ter uma análise de sensibilidade, uma análise, né? Analisar o negócio e falar, não, isso eu não tenho 100% de certeza, mas se der certo, a empresa ganha muito, entendeu? Então, e aí é focar, botar as pessoas boas, né? Esse negócio de inovação, eu acho que esse negócio, assim, essa área de inovação é muito, na minha opinião, é similar a outras áreas. É o seguinte, se você quer que uma coisa dê certo, coloque a pessoa certa naquele lugar, né? Então, eu vejo assim que esse que você falou, Paulo, nessa ambimestria de, não, e aqui é ali, eu vejo assim, você tem que ter a cabeça aberta do pessoal de inovação e do pessoal da diretoria, etc, etc, de entender o seguinte, ó, nós estamos trabalhando todo mundo para que a empresa seja uma empresa cada vez melhor de forma sustentável. Então, vamos em frente, né? E esse negócio de errar, a gente erra muito. Agora, tem que ser igual o diretor lá falou, ó, erra 3, das 10 erra 3, agora as 3 não pode quebrar a empresa, pô. Ou seja, nós devemos, talvez, o Assolab a ser o diretor que plantou aquele sementinho já na sua cabeça, né, Jefferson? A visão de portfólio, basicamente, né? De
lidar aí com os riscos em diferentes níveis, né? Tendo iniciativas mais incrementais, mais disruptivas, que é um pouco o que a gente já tem hoje, né? Até com o CVC, investindo em startups, né? Quando é que íamos imaginar, talvez 4 ou 5 anos atrás, que íamos estar investindo em startups? E hoje isso é uma realidade, né? Pioneira também no grupo ArcelorMittal. Então, acho que depois todo mundo agradecendo esse diretor que plantou a sementinha, né, Jefferson? já trouxe essa visão pioneira. E acho que você trouxe uma coisa, Jefferson, assim, resultado é uma carta de crédito que a gente tem para usar, né? Quando a gente recebe muitas visitas, recebemos visitas agora do Digital, né, Marcelo? O Digital Alcance, você pediu para eu conversar com eles, e teve uma pessoa perguntando assim, como é que vocês conseguiram aprovar no board? Mas como foi o processo de convencer o Aditya, o Mr. Mittal, para ter um fundo de 100 milhões de reais investir em startups? Aí eu falei assim, foi uma call do Jefferson, Aditya, eu, não sei o que mais e tal, de meia hora, né, Jefferson? Foi rapidinho, mas 20 minutos. Né, Rodrigo? Obviamente que eu estou muito bem preparado, um trabalho, a preparação é muito mais tempo do que os 20 minutos, mas o que eu falei foi exatamente isso. Eu falei, quando você tem um EBITDA de 1 bilhão, 2 bilhões, você tem um EBITDA positivo na crise, na bonança, você tem chancela para ter espaço e investir em horizontes mais disruptivos, né? Porque você já tem a confiança da sua capacidade de execução e de entrega de uma estratégia, né? Acho que isso é muito poderoso, né, Jefferson? Agora, esse negócio de confiança, né, Paula? Confiança a gente não pede, conquista, né? Conquista, isso aí. E conquista com resultado, né? Todo dia, né? Com o resultado e a forma, né? Como entrega o resultado. Muito bom. Passo a bola para você, LG. O que você tem visto, né, dessas ambidestrias na prática, de outras organizações? Vou começar pela essa última fala do Jefferson aqui. Eu vi muitos executivos perderem a confiança por não entregarem. A gente passa pela armadilha de sair fazendo coisas para mostrar que está fazendo, sem ter todo esse racional, esse alinhamento estratégico que vai certamente culminar com entrega de resultados. Se você não faz isso bem feito, é bem provável que você vai falhar no meio do caminho, né? Então, só para complementar, tem muita gente que errou nisso nos últimos 3, 4 anos, porque aproveitou um boom da inovação, das startups e saiu fazendo, mas o resultado não veio. Só um adendo aqui. Nosso sonho lá em Ace Cortex é que todos os nossos clientes sejam um pouco ArcelorMittal. O que eu quero dizer com isso? A grande maioria dos nossos clientes, são 160 clientes das maiores empresas do Brasil. Eles ainda não entenderam como mobilizar tanta gente em prol desse sonho de cabeça na lua, pé no chão, de levar a organização para a ambidestria. Porque, de um lado, eu estou com resultado no curto prazo, as metas estão para agora, eu tenho que ganhar meu bônus este ano, e a organização ainda não se estruturou de maneira como vocês estão se estruturando. Então, o nosso sonho é que todo cliente Ace Cortex seja uma organização ambidestra. O que significa por conceito ambidestria? Você pode chutar com a perna direita, com a perna esquerda, se você gosta de futebol, você pode escrever com a mão direita com a mão esquerda. Se você é uma organização, você tem tanto um foco no core business, naquilo que te trouxe até aqui, quanto uma iniciativa bem estruturada, que a gente já deu uma pincelada aqui, que cria o futuro da companhia a partir do presente. Tecnicamente, uma forma de organizar um pouco dessa história é o que acontece aqui na Arcelor, que são os horizontes. Horizonte 1, Horizonte 2, Horizonte 3. Para quem não está acostumado, Horizonte 1 é o agora, é aquilo que eu consigo trazer resultado no curto prazo. Horizonte 2 é um pezinho no novo, a gente pode colocar aqui de 2 a 3 anos. E Horizonte 3 é a próxima onda, para quem trabalha com produto aqui, breakthrough, ou quem gosta de startup mesmo, é a disrupção do mercado, do segmento. Associado a isso, a gente pode pensar de um jeito bastante pragmático, também orientado a resultados, numa matriz 2x2, que você tem iniciativas relacionadas com o Horizonte 1, que entregam resultado de performance, portanto, bater meta e trazer dinheiro para dentro de casa, e no mesmo Horizonte 1, você pode ter mais eficiência e trabalhar produtividade, reduzindo custo, reduzindo prazo de entrega e assim por diante, digitalizando e tudo mais. Num outro pedaço dessa matriz, você pode ter alguma coisa relacionada com transformação, com portfólio de produtos, serviços, coisas que você pode acelerar e daqui a um tempo você trazer para o Horizonte 1, tanto performance quanto produtividade. E num último quadrante aqui, projetos e iniciativas relacionadas com incubação, com coisas maiores, mais transformadoras, porém no horizonte de tempo um pouco maior. Então, é uma forma de organizar essa história. Tem duas empresas que eu posso citar aqui. Uma delas não é cliente nosso, mas é um parceiro que a gente tem, outra é um cliente nosso. Vou começar pelaquela que não é um cliente nosso, Mercado Livre. O Mercado Livre teve o Stélio Tolda, CEO, saiu há pouco tempo da posição de CEO, depois de 20 anos, para entrar para o conselho,
e ele estava num bate-papo com os nossos clientes esses dias, e eu achei muito interessante, então vou compartilhar com vocês. Qual é o core business do Mercado Livre? Já pararam para pensar? Arriscam dizer? Mercado Livre, o core business é o e-commerce. É você comprar e vender lá dentro da plataforma deles. E alguns anos atrás, eles perceberam, numa determinada reunião dessas que a gente sempre faz, algumas muito quentes, de que tinha muito dinheiro indo para bancos do processo de comprar e vender dentro da plataforma. E alguém sugeriu, por que não a gente ter o nosso próprio meio de pagamento? Alguém sabe qual é o nome desse meio de pagamento? Mercado Pago. Um novo negócio adjacente. É um excelente exemplo de ambidestria. Mas eles foram além e eles perceberam que os produtos eles eram comprados e vendidos, portanto, o produto físico vai de um lugar A para um lugar B. Quem fazia isso? As transportadoras. Qual é o novo negócio que surgiu quando ele aprendeu isso? Mercado de envios. Ele deu só esses dois exemplos para citar de que, ainda que seja uma empresa digital, que já nasce assim o Mercado Livre, eles precisaram entender que a ambidestria também era uma verdade para eles. E eles têm um foco no core business, mas também têm um foco na inovação, criando novos negócios nas adjacências. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é uma empresa que chamava-se BR Distribuidora. Conhecem? Essa empresa foi privatizada, um CEO foi para essa empresa, que é o Wilson Júnior, que é o CEO mais premiado no Brasil no setor de energia elétrica, e ele assumiu a BR Distribuidora, e depois de um trabalho que a gente fez lá de muitas reuniões, alguns meses, mudou o nome da empresa para Vibra Energia, cujo propósito, cuja tese, cuja visão não é distribuir somente o seu combustível, ou gasolina, o que quer que seja, mas sim se tornar uma empresa de energia. Porque quando a gente olha os dados e as tendências, a gente já vê marcas como Volvo, BMW, colocando muitos produtos do portfólio aqui no Brasil, carros elétricos, claro que ainda é bastante embrionário, mas o futuro é esse. E o que é que vai acontecer se ele continuar a ser uma empresa que distribui combustível? Então, tem todo um racional, eles têm lá uma área chamada Vibra Colab, de estratégia de inovação relacionada com a estratégia da companhia, quais são os veículos de inovação que vão ajudar a criar esse futuro no presente e eficiência de um lado em distribuir produtos cada vez melhores, mais barato, com mais agilidade, do outro lado, como eu atuar em energia eólica, energia solar, energia limpa de forma geral, tanto com startups quanto criando novos negócios. A era da pedra não acabou por falta de pedra, né? Assim como a era do petróleo também, certamente não vai acabar por falta de petróleo, mas por, né, esse forte movimento que a gente está vendo de decarbonização, que é o grande desafio dessa década, né? Então, é super bacana esse exemplo da BR que você traz aí. Estamos já, estou vendo vermelho aqui, né, gente? O papo está tão gostoso. Estou vendo o pessoal olhando, sério, já chegou o final? Eu estou cheia de perguntas aqui que não consegui abordar ainda, mas eu quero abrir para alguém de vocês, fazer uma pergunta antes de passar para alguma reflexão final, mensagem final dos dois palestrantes. Alguém gostaria de trazer uma pergunta na plateia? Bom, pessoal, não sejam tímidos. Nenhuma mãozinha aí? Oh, temos uma. Muito bem. Alguém acerca o microfone, por favor, para ele? Já está chegando. Está chegando. Aí fala seu nome e se você estiver direcionando a pergunta para um deles ou para os dois, fica à vontade, tá bom? Eu acho que você ganhou mesmo que eu tinha antes. Não estava funcionando antes, está funcionando agora também. Aqui, ó, o LG está... Lembra da Xuxa? É. Seu nome e sua pergunta. Boa noite. Meu nome é Lucas, eu sou engenheiro metalurgista de formação. E na condução desse painel, ele chegou num ponto que eu achei muito interessante, que é a parte que vai mencionar a preparação da empresa para um momento de disrupção. E tendo ao longo até da formação mesmo me envolvido muitas vezes com inovação e com o olhar para a metalurgia, eu fico pensando qual seria essa disrupção esperada para o setor que é tão tradicional. Uma vez foi interessante que eu tive a oportunidade de perguntar para um profissional que teve na Embraer, como a gente pode, eu perguntei para ele como a gente pode pensar essa disrupção na metalurgia, na mineração. Aí ele me deu um exemplo do tipo, às vezes a gente pode minerar asteroides, sabe? Então, mas é interessante. Então, eu queria, menos que uma pergunta e mais, né, uma proposta de discussão, né, como a gente pode imaginar
a disrupção nesse setor tão tradicional, né, e tão fundamental para a economia. Obrigado. Ótimo. Quer começar, Jefferson? Sim, boa pergunta, né? Pergunta profunda. Eu acho, sabe, que você estava falando, estava pensando, eu vejo que nós estamos fazendo uma disrupção na empresa. Siderurgia, você falou que é engenheiro metalúrgico, né? Eu também sou. E sabe como é que nós estamos fazendo? É o seguinte, é o programa cultural que nós temos um programa de cultura, de mudar a cultura da empresa. Nós temos um programa de diversidade, nós temos esse programa de inovação. Eu vejo isso assim, à medida que nós vamos mudando a cabeça das pessoas, inclusive a minha, nós vamos ter uma empresa diferente e certamente não vai ser o Jefferson, mas algumas pessoas aí, algumas áreas vão fazer disrupções importantes. Então, eu vejo que nós temos que fazer a base e deixar as pessoas fazerem, entendeu? Então, eu não vejo assim, não, o setor de siderurgia, nós não vamos fazer o aço, fazer alguma coisa meio... Eu não vejo assim, tá? Eu vejo que eu, pelo menos, procuro investir em projetos, em pessoas, e à medida que nós vamos mudando, né, a cabeça... você vê esse programa de diversidade que nós temos, é fantástico, né? Não só de mulheres, mas de todos os gêneros, LGBTI+, etc. Eu vejo isso, mais inovação, nós vamos realmente mudando a forma de pensar, a forma de trabalhar das pessoas, e certamente que nós vamos ser uma empresa diferente daqui a uns anos. Agora, sobre desenvolver um aço ou uma coisa que vai ser... disruptiva e que vai mudar o mundo, eu acho que talvez é porque eu seja engenheiro, eu acho que está muito longe. Então, eu prefiro investir em mudar a empresa, as pessoas, fazer as pessoas trabalhar de forma diferente e acabar tendo uma empresa diferente na frente. Ou seja, né, o Jefferson está trazendo no discurso dele, o que a gente fala tanto de inovação centrada nas pessoas, né? Porque são as pessoas que vão descobrir essas tecnologias disruptivas, né? Investindo nas pessoas, isso vai... Qual será, né? A bala de prata não tem, né, Jefferson? Mas certamente as pessoas preparadas, abertas para isso, vão encontrar, né? Muito bom. Elgi. Só um complemento rápido. A gente gosta de ter um dado, a gente é bem pragmático lá na Ace Cortex, que é, esse processo de transformação todo, não mais do que 30% deveria ser de tecnologia. Todo o restante é gente, cultura, incentivos, cargos e salários, diversidade, pluralidade, multidisciplinaridade, tudo que está relacionado com o novo contexto de mundo que a gente vive, né? Então, dado que a gente está em BH, acho que tem duas palavras que nos ajudam a minimamente organizar o racional de maneira didática. Oncotô e Polcovô. Vocês conhecem bem, Oncotô e Polcovô. Então, onde eu estou, quem é minha empresa, quem eu sou, o que eu tenho, quem são os meus clientes, e para onde a gente vai. E para onde a gente vai, a gente falou bastante aqui. Tem várias formas de fazer isso, mas o importante é que ela seja orientada a resultados. Acho que é o mais importante de tudo, né? Muito bom, pessoal, chegamos ao final, mas vamos ter um happy hour, vamos ter a chance, não sei que horas que está saindo o seu voo, né, Elgi, mas talvez continuar, e essa troca continua, porque Elgi e o time LG da Ace Cortex está com essa caminhada de venture building, criando novos negócios com nossa equipe, né, Rodrigo? Um trabalho super pioneiro também, há muitas mãos e mentes e todo mundo trabalhando junto, porque não é apenas a área de inovação, a gente sabe que nosso papel é ativar, é animar esse processo, mas os grandes protagonistas são todas as pessoas que fazem parte da organização. E eu quero só pedir uma palavrinha final, assim, Jefferson, um conselho, você como CEO, que já tem 4 anos aí liderando essa jornada inovadora, qual conselho, assim, bate-pronto que você dá para uma liderança aqui que está querendo inovar? E também, Elgi, um conselho da sua parte, por favor. Um conselho para a liderança ou para quem? Para a liderança, para um CEO, né? Uma dica, assim, qual que é a sua dica, qual é o seu conselho? Que na sua opinião, é muito importante. Para mim, tenha vontade de sempre ser melhor, ir para frente, saia do quadrado e dê suporte e liberdade para as pessoas fazerem, sempre seguindo os resultados, porque sem resultado não existe empresa. Agora, eu vejo assim, colocar as melhores pessoas, colocar a pessoa certa no lugar certo é muito importante, né? Então, eu vejo...
vai em frente, sai do quadrado e vai em frente. Agora, sempre com o pé no chão, né? Não adianta sonhar muito, a gente tem que sonhar, por isso que o cabeça na lua, pé no chão. Você tem que sonhar, tem que... não, eu vou fazer isso melhor, eu tenho que... Esse sonhar, para mim, é pragmático e é prático. Vamos supor, o exemplo que você deu, né, o LG, do CEO lá que não, eu trabalho aqui, então eu tenho cartão de crédito, quer dizer, são coisas, não é que, quando eu falo sonhar, não é que o cara deita para dormir, não, tive uma ideia, não é isso. É que à medida do dia a dia, que você conheça a empresa, o business, e está com a cabeça aberta, quando você tem uma reunião ou uma conversa fora daqui, e você pega e fala, opa, esse negócio aqui eu conecto na minha empresa, vai dar um negócio legal no futuro, né? Então, eu vejo assim, lembrei agora de um professor na universidade que falou que a gente tem que ter olhos de ver, não adianta, você tem que enxergar as coisas, né? Olhos de ver que ele falava, não adianta você olhar, você tem que ter olhos de ver. Então, eu vejo assim, vai em frente, sai do quadrado, agora de forma sistematizada, de forma com um processo sistematizado para a gente conseguir resultado. Nós vivemos disso, né? E para terminar, você falou se eu gosto de futebol, eu gosto e torço para os 2 maiores times do mundo. São Paulo e Brasil. Não, Real Madrid e Flamengo. Real Madrid e Flamengo, muito bem. Eu gosto de futebol pra caramba, inclusive estava conversando com o rapaz, estava limpando o banheiro ali, quanto que vai ser o Brasil? Não, eu queria minimamente ir no estádio conhecer um jogo, como seria um jogo de Atlético e Cruzeiro aqui, mas não vai ser possível neste momento. O ano que vem, provavelmente, né? Mas eu estava ouvindo o Jefferson aqui, vou fazer o seguinte, Paula. Vou colocar três dicas, assim. A primeira delas é o meu próprio aprendizado, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, estou com 37, então um pouco mais de 20 anos de trabalho. O executivo, se eu tivesse na posição executiva hoje, eu gostaria de ter aprendido o seguinte. O que eu mais aprendi com os empreendedores startups, quando eu vim para este mundo há 5 anos atrás, vai fazer 6, é a capacidade e a necessidade e o hábito de colocar o cliente no centro todos os dias. Every day, what problem I'm going to solve, né? Todos os dias, qual é o problema que eu vou resolver, quem é o meu cliente, qual é a jornada de relacionamento desse cliente, como esse cliente compra, usa, se comporta, enfim, realmente entender o cliente. Eu vejo muitos meus clientes, muitos dos meus amigos que continuam no mundo corporativo são orientados a comando e controle, ao crachá da reunião é quem toma a decisão. Eu gosto disso porque a minha experiência mostra isso. Quando os empreendedores nos ensinam que eu preciso validar constantemente com os meus clientes o problema que eu quero resolver. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, um executivo hoje, por média, o MIT tem um número de que em mais de 190 países que eles pesquisaram com lideranças, apenas um gestor a cada 10 está preparado para atuar nesse contexto de transformação. Então, há muito a se fazer, há muito a desenvolver. Eu acredito que a segunda coisa é a capacidade de conectar os pontos, a capacidade de dar zoom out, de olhar para a árvore, mas também olhar para a floresta e fazer a conexão de pontos, porque a inovação não se dá na área de inovação. A inovação se dá de maneira holística, transversal, né? Ela é intrínseca da companhia e as pessoas realmente fazem isso. E a terceira coisa é uma coisa que eu ouvia muito quando eu era pequeno, que é, você já terminou os estudos? Seu filho já acabou? Que era o ensino médio, segundo grau. Hoje em dia é lifelong learning, eu preciso estudar todos os dias, todos os dias. Eu estudo lendo um artigo, eu estudo acompanhando uma apresentação como essa, eu estudo no Twitter, eu estudo de maneiras mais variadas e distintas. Inclusive, o painel anterior estava discutindo as formas de aprender. Então, eu vejo muita gente que, de tão focada que ela está no negócio que ela atua, que ela não tem minimamente a capacidade de olhar para fora e discutir o que é que está acontecendo fora. Então, eu diria que um profissional moderno ele precisa estar bastante conectado com o mundo. Uau, né, pessoal? Que aula! Vamos dar um bate-palmas para eles dois. Sensacional. Jefferson, muito obrigada. A gente sabe que você está esgotado também, essa reunião tensa. Eu estava assistindo, participando com você, e são dinâmicas bem diferentes. Agora, pessoal, o Jefferson agora mudou. Vocês viram? Ele estava de terno hoje com o Mr. Mitchell, né? Falando, não, eu vou me trocar para me colocar no clima do ambiente, né, Jefferson? Você veio relaxado. Tá vendo? A calça jeans.
Dando exemplo vestindo para a ocasião, estava de terno, com Mr. Mittal. Eu também não estava com essa blusa laranja, não, né? A minha camisa está dobrada lá na minha bolsa. LG, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pela parceria também. A gente está aprendendo muito junto com o seu time. E vamos juntos, pessoal. Muito obrigada a todos.